que sanção é que deveria ser aplicada a Mário Branco? Olha, acima de tudo tem que ser pesada, numa altura destas em que toda a gente anda a criticar a arbitragem, toda a gente anda a criar pressão, seja do Benfica, do Sporting ou do Porto. Toda a gente que anda a criar pressão sobre a arbitragem tem que ser punida, mas com multas a sério. Não pode ser as multinhas que permitem que isto se vá repetindo. Depois percebemos aqui uma diferença entre o Rui Costa ser reeleito ou não. Ou seja, desde que o Rui Costa foi reeleito, parece que Mário Branco ganhou umas novas funções. Umas funções que, como sabemos, durante muitos anos foi quase Rui Costa que as fazia no túnel de acesso aos balneários do Estádio da Luz. E, portanto, ele fez isso muitas vezes. Não sei se agora se essas funções passam também para Mário Branco. Sabendo que ele não teve grande influência até no mercado que o Benfica fez esta temporada, significa, acima de tudo, que neste momento parece que já está muito mais ativo, parece que já está a vestir a camisola e se calhar é por isso que o Mourinho gosta muito dele. Ou seja, ele diz aquilo que o Mourinho não tem que dizer, ele é castigado, não vai prejudicar de certa forma a equipa em si ou o funcionamento da equipa e Mourinho, de certa forma, lá faz os seus desabafos. Mas tu falavas ali há pouco em algumas expressões que ele usou, mas há uma que, não tendo as neiras, não sendo agressiva, é aquela que a mim chama mais a atenção. Olha bem o que eu te digo. Portanto, está a ameaçar, é claramente em tom de ameaça, é claramente em tom de pressão. Numa altura em que andávamos a criticar o Futebol Clube do Porto, pelaquela pressão que fez ao árbitro no intervalo do jogo, com as câmaras no balneário, agora vimos aqui, assistimos a um episódio que também não deixa de ser de pressão. Um episódio que foi triste, um episódio que não reflete aquilo que se quer para o futebol português, que é a competitividade no campo, é atacar de qualquer maneira e feitio a equipa de arbitragem. E, portanto, eu ontem já tinha dito e volto a reiterar, os árbitros entraram nesta jornada como vítimas e terminam como vilões, fruto das suas atuações que realmente falharam quase a toda a linha. Falharam e com erros claros e óbvios. E que o VAR, nos lados, não podia... Mas isso é desculpa para as atitudes de Mário Branco? Não, claro que não é. Claro que não é. E Mário Branco nunca devia ter feito aquilo. E, portanto, repara, a tentativa de fazer logo ali... Repara, o Benfica está a jogar em casa. O ir ao meio campo e ter aquela atitude diretamente e ter com o árbitro e forçar o árbitro é claramente uma mensagem que ele está a passar aos sócios e que não tem medo e que está com o Rui Costa e que está nesta luta contra a arbitragem. Porque ele podia ter esperado e no túnel tinha feito aquilo. Sabes o que é que ele fez? Fez no meio do campo e depois perseguiu a equipa de arbitragem e também do túnel de acesso aos balneários voltou a insistir e voltou a atacar a equipa de arbitragem. Pedro Sousa, há pouco avançámos aqui com estas palavras que foram ditas então por Mário Branco. Eu gostava de confrontar com uma opinião que o Mário deu. Parece que a leitura que o Mário fez foi a de que, de certa maneira, poderá ser um escudo de José Mourinho, o diretor-geral. Acreditas nessa possibilidade? Eu acho que ele esteve ali, boa tarde a todos, acho que ele esteve ali também por isso de Mourinho, de Simão, que também por ali andava e que foram afastando, e outros responsáveis do Benfica. Se é o trabalho dele ou não, não sei. Ele não estava na ficha de jogo de banco, mas pode estar naquele... há pouco o Mário ironizava que este trabalho era feito por Rui Costa nos túneis, mas o Hugo Viana também era especialista e já agora, tanto se criticava o engenheiro Luís Gonçalves no Futebol Clube do Porto, não vejo aqui nenhuma diferença entre o comportamento. Estou à vontade para dizer que tenho o Mário Branco em boa consideração. Agora isto passou todos os limites. Passou todos os limites. A ser verdade o que o Área descreve, passou todos os limites. O Mário Branco admite que reconhece que se excedeu, é isso que ele vai dizer quando for chamado a depor, mas não admite que em nenhum momento teve a intenção de ameaçar o árbitro ou o VAR. E portanto estará aqui uma diferença muito grande, porque uma coisa é excessos, outra coisa é ameaças, configurar ameaças. E portanto, depois eu quando aqui venho reforçando isto há 2 semanas para cá, que isto vai piorar. É porque não tem forma de melhorar. Não tem forma de melhorar. Há um silêncio ensurdecedor dos presidentes da Liga e da Federação. Parece que vivem num mundo paralelo com aquilo que está a acontecer. Já sabemos que amanhã há uma conferência do Conselho de Arbitragem, que sexta-feira vai falar Varandas. Entretanto, Varandas foi levantada a suspensão dos 51 dias de 28 de fevereiro, já lá iremos a isso, creio.
Mas acho que é muito Daqui a pouco, interessante sim. porque é tudo junto, todo este pacote junto. Mário Branco não se livrará de uma sanção, não é a sanção que o Mário diz, é a sanção que os regulamentos têm lá. Claro. Calma lá Tem com que isso. cumprir o que está escrito. É cumprir o que está escrito e depois, como o TAD foi um tribunal criado pelos três grandes e ampliado pelos três grandes, porque tem dinheiro Podem recorrer ainda. para fazerem recursos de 20, 25 e 30 mil euros todas as semanas, vão recorrer e depois daqui a 6 meses recebem o Aramis de volta e está tudo igual. O que é que vai acontecer ao Mário Branco? Vai ter uma suspensão, vai ter uma sanção pecuniária. O que é que implica a suspensão? Não pode frequentar estas zonas dos balneários, antes e depois do jogo, creio que é até 1 hora depois do jogo, e portanto, sobre isso, acho que as palavras a serem verdade são feias, mas configuram aquilo que é o estado atual do futebol português, e quando não se ganha, salta-se completamente a tampa, mesmo em pessoas que parece e são equilibradas e que parece que eu nunca tinha visto ele fazer isto, nem pouco mais ou menos, e por isso é que ainda critico mais a forma, mas pior o conteúdo a ser verdade, o que escreve o árbitro. José Nunes, mas a serem aplicadas sanções, o Mário e o Pedro falavam em expulsão, talvez uma multa, mas no fundo isso acaba por não condicionar de todo depois também a exibição da equipa, ou seja, não tem um impacto direto. É suficiente uma expulsão para Mário Branco? Boa tarde a todos e boa tarde também aos espectadores do NAU. Em primeiro lugar, deixem-me dizer que também eu estou surpreendido com este comportamento de Mário Branco, que é tido por uma pessoa muito cordata e muito educada e muito equilibrada, low profile, e de facto isto, na minha opinião, demonstra e significa que o Benfica está a viver um estado emocional bastante frágil, aliás, como se vê pelo comportamento da equipa, já em 3 jogos no Estádio da Luz, com equipas de menor dimensão nos últimos minutos a perder pontos. Já depois dos 90 minutos, já aconteceu 3 vezes, voltou a acontecer, e esta reação é em cima do gol do Casa Pia, o jogo pouco mais tempo durou, que tirou 2 pontos ao Benfica. Ontem tivemos a oportunidade de dizer aqui, creio que foi mais ou menos consensual, por estas 4 pessoas que aqui estão, que são as mesmas, que o penalti, independentemente de ser mal assinalado ou não, parece que sim, de acordo com aquilo que está estipulado, embora nós estejamos todos baralhados com os critérios. Bem-vindo ao clube. Que se tem vindo da arbitragem, exatamente, que se tem vindo a ver, mas esse penalti aconteceu aos 66 minutos da segunda parte. O Benfica ganhava por 2-0, Rubinho defendeu o penalti, Tomás Araújo acabou por meter a bola dentro da baliza, num lance absolutamente surreal e nonsense que vai seguramente correr o mundo, e o que é facto é que o Benfica teve todo o tempo para ampliar a vantagem, ou pelo menos para segurar a que tinha. Ainda marcou um gol que não contou por fora do jogo de Barreiro e acaba por sofrer o gol, da mesma forma que já tinha sofrido o gol que deu empates frente ao Rio Ave já depois dos 90 minutos e frente ao Santa Clara também depois dos 90 minutos. Isto fez com que o estado emocional da equipa, que já era bastante frágil, como se viu nos últimos minutos, mais uma vez, se alastrasse aos responsáveis também. E de facto, quer dizer, isto não é compaginável com a grandeza do Benfica e, por outro lado, insisto, o penalti não é a justificação para tudo aquilo que aconteceu no jogo a partir daí. O Benfica poderia e deveria ter resolvido as coisas de outra forma.